Olá, uma boa tarde a todos. Deus abençoe os irmãos. Espero que você esteja bem. Estamos aqui mais um dia reunidos para compartilharmos a palavra do Senhor. E nessa tarde eu quero compartilhar com você um pouquinho a respeito daquilo que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Depois nós vamos falar especificamente qual texto, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do capítulo 13 de Mateus, que é um capítulo que nos fala a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. E Jesus ele vai trazer muitos ensinos às multidões, aos discípulos, a respeito então do reino, por meio de parábolas, Todo o capítulo 13 nos mostra 7 parábolas onde Jesus traz aí algum ensinamento a respeito do reino de Deus. E é interessante que Jesus ele ensinava por parábolas, e você já deve ter ouvido muitas vezes a respeito das parábolas de Jesus. Mas o que são parábolas? Parábola é uma comparação, O próprio original da palavra, parabole, ele é uma comparação. Então Jesus utilizava situações comuns, fatos do dia a dia, do cotidiano daquelas pessoas, que eram pessoas simples, para ilustrar verdades espirituais, para ensinar coisas profundas, verdades espirituais a respeito do reino de Deus. E essa era a maneira como Jesus se dirigia então às pessoas para falar a respeito dessas coisas. E isso é interessante, que isso causa uma certa curiosidade nos discípulos, Se nós olharmos em Mateus, no versículo 10, os discípulos vão então perguntar a Jesus: por que você lhes fala por parábolas? E Jesus ele responde algo muito interessante: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Jesus diz aos discípulos: olha, vocês entenderão as verdades do reino dos céus, mas aqueles, de Jesus está se referindo aos de coração duro, aqueles que rejeitam a mensagem, a eles não é revelado. Olha que coisa interessante a respeito das verdades espirituais, a respeito daquilo que Jesus está ensinando por meio das parábolas. As parábolas, ao mesmo tempo que elas revelam verdades, elas ocultam verdades àqueles que têm um coração distante do Senhor, um coração endurecido. E Jesus vai falar muito a respeito de coração, tanto que ele inicia o seu capítulo 13, a primeira parábola que ele vai contar é a famosa parábola do semeador, que nos fala a respeito do semeador que lança ali a semente. Essa semente é a palavra de Deus, e os tipos de solo são os nossos corações e a maneira como nós recebemos e reagimos à palavra de Deus. A meditação dessa tarde não é sobre essa parábola, mas só para mostrar que Jesus ele inicia essa série de parábolas falando a respeito do coração. O coração é o lugar onde nós vamos então guardar aquilo que nos é precioso, aquilo que tem valor para nós. Ele é como se fosse a nossa casa do tesouro, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então eu quero te convidar a ler comigo Mateus 13, no versículo 44. Dentre as parábolas do reino, nós vamos ler a parábola do tesouro escondido, e o tema da nossa meditação é justamente esse: qual é o seu tesouro? Então vamos ler a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa parábola retrata um costume muito comum naquela época, Não existiam instituições bancárias, então quem tinha um tesouro costumava enterrá-lo, costumava escondê-lo. E a ideia aqui da parábola é um camponês, um trabalhador que de repente ele desenterra, ele encontra um tesouro. E como aquela propriedade não é dele, Aquela terra onde o tesouro está escondido não pertence a ele,
Ele enterra novamente o tesouro e ele passa a trabalhar, né, e buscar os recursos. Ele emprega todos os seus recursos para que ele possa comprar aquele campo e adquirir aquele tesouro. Porque ele entende que aquele tesouro é a coisa mais preciosa que existe, né? Que vale a pena ele realmente colocar todas as suas forças, todos os seus recursos, toda a sua energia naquele tesouro. E esse tesouro, Jesus nos diz, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então essa parábola do tesouro escondido nos mostra o valor do reino de Deus e o valor que ele deve ter para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos valorizado muitas coisas, né? O mundo nos ensina a valorizar muitas coisas, mas qual tem sido verdadeiramente o nosso tesouro? Se nós voltarmos um pouquinho, lá em Mateus ainda, né? No capítulo 6, Jesus já fala um pouquinho a respeito de tesouro, um pouquinho a respeito do nosso coração, nesse sentido, né? Nos versículos 19 até o 21, Jesus vai falar o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Olha que interessante isso, aquilo que nós mais valorizamos é justamente o nosso tesouro. É para onde o nosso coração estará inclinado. E isso é algo que nos preocupa, porque normalmente o nosso coração é inclinado a várias coisas e nem sempre as coisas do reino, né? Às vezes são pessoas que são até religiosas, até piedosas, até tentam viver uma vida cristã, mas muitas vezes há algo no coração que tem tido um lugar de destaque e um valor muito mais alto do que o reino dos céus, do que o reino de Deus. E ainda no capítulo 6, um dos versículos mais conhecidos desse capítulo, verso 33, Jesus vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus está falando a respeito de todas as coisas que nos geram ansiedade, né? A respeito da alimentação, o que vamos vestir, o que vamos comer, como vamos sustentar nossa família. Creio que essa tem sido uma preocupação de muitos nesse momento, uma preocupação legítima, mas Jesus ele vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, as nossas necessidades serão supridas, né? Elas nos serão acrescentadas. Quando nós direcionamos o nosso coração, quando nós colocamos a casa do tesouro no lugar certo, né? Quando nós conseguimos entender que o reino de Deus, ele vem em primeiro lugar a todas estas coisas. E é um capítulo muito triste também, lá em Mateus 19, que nos ilustra um pouquinho a respeito disso. Vamos abrir então esse texto, Mateus, no capítulo 19, ele nos fala a respeito do jovem rico, né? Um jovem que queria alcançar o reino de Deus, ele queria alcançar a salvação. Então ele vai chegar até Jesus, lá no verso 16 do capítulo 19, e vai dizer assim: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus, ele então observa aquele jovem, tem ali uma conversa com esse jovem, e no versículo 21 Jesus vai dizer o seguinte: se queres ser perfeito, e aqui o perfeito é no sentido de completo, né? Vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E olha só que interessante a reação do jovem. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Essa é uma palavra que sempre me impressiona, porque esse jovem teve a oportunidade de ser um dos discípulos. Ele teve a oportunidade de caminhar com Jesus, mas ele fez uma péssima escolha. Na verdade, ele revelou
qual era o tesouro do coração dele. Quando Jesus diz, olha, vai, vende tudo o que você tem, né? Dê aos pobres, você terá um tesouro nos céus. Jesus estava dizendo a ele, olha, se livre dos seus ídolos, se livre daquilo que você tem colocado no teu coração em primeiro lugar, que está acima do teu amor a Deus, acima do reino dos céus. Livre-se dessa coisa e então você vai ser perfeito, você vai alcançar a salvação e você terá um tesouro nos céus. Esse era um pedido de Jesus específico a este jovem, não é algo que Jesus está pedindo a todos nós, não no sentido de vender todas as coisas. Talvez para alguns o tesouro no coração seja como desse jovem, seja seu dinheiro, suas posses, mas muitas coisas podem ocupar o nosso coração e podem ter o mesmo lugar de destaque, suprimindo o lugar do reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e o amor a Deus sobre todas as coisas. A verdade é que o nosso coração, além de ser a nossa casa do tesouro, ele também é uma fábrica de ídolos e nós somos especialistas em fabricá-los e escondê-los. E o que essa mensagem nos diz nessa tarde é: será que nós temos algo no nosso coração que tem ocupado um lugar de destaque maior do que Deus e o amor a Deus e o reino dos céus? Que nós possamos pedir ao Espírito Santo para que sonde os nossos corações, para que sonde cada lugarzinho ali, cada lugar escondido, à procura realmente de ídolos ou de tesouros ocultos que não sejam o tesouro maior, que é o reino de Deus. Esse é um exercício que nós sempre devemos fazer, porque somos falhos e somos tentados realmente a colocar o nosso coração em coisas que são perecíveis, em coisas que são deste mundo, e nós precisamos ter o nosso coração 100% voltado para Deus, entendendo que o reino de Deus é o maior tesouro, aquele tesouro que não tem preço, que não pode ser comprado, que não pode ser destruído como todos os demais tesouros que se estragam, que se corroem, que podem ser roubados. O nosso tesouro e o nosso galardão estão guardados em Deus. Que nessa tarde nós possamos orar nesse sentido e pedirmos ao Senhor para que direcione os nossos corações totalmente a Ele. Vamos orar então nesse momento. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, nós somos gratos pelo tesouro que é o Teu reino, que é a Tua salvação. Senhor, ensina-nos a colocarmos o Teu reino e a Tua vontade acima de todas as coisas, acima das nossas vontades, acima das nossas necessidades, acima daquilo que nós temos considerado como ponto central das nossas vidas. Realinha, Pai, os nossos corações, sonda-nos, Senhor, por meio do Teu Espírito, e identifica e revela a cada um de nós se há algo no nosso coração que não Te agrada, que tem ocupado o Teu lugar de adoração, o Teu trono de adoração, que tem roubado a atenção do Teu reino nas nossas vidas. Se há ídolos ocultos nos nossos corações, Senhor, que sejam quebrados, para que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, para que possamos direcionar a nossa mente, a nossa vida, o nosso propósito, as nossas orações àquilo que realmente importa, àquilo que tem maior valor, que o nosso tesouro seja o Teu reino, seja a Tua palavra, seja a Tua verdade, seja a salvação que nos foi comprada e que nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus. Que nós possamos entender estas coisas e vivê-las para a Tua glória e para o Teu louvor. É que nós oramos e em nome do Senhor Jesus é que oramos e desde já Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando o seu dia, a sua semana. Lembrando que domingo, primeiro domingo do mês de maio, nós temos Ceia do Senhor, então esteja aí preparado, né, como foi da última vez. Tem aí um pouco de pão, um pouco de suco de uva, para que nós possamos, em unidade, celebrarmos a Ceia do Senhor. E também é a época de coletarmos o quilo do amor. Então você recebeu aí o aviso no WhatsApp, se você não pode se deslocar nesse momento, faça a sua contribuição por meio de depósito, como foi informado, um depósito na conta da igreja,
e depois informe o Edson ou algum dos irmãos dizendo, olha, eu depositei esse valor e esse valor é para o quilo do amor, para que seja então identificado. Mas se você quiser fazer a sua contribuição de forma presencial, no sábado de manhã os irmãos estarão ali recebendo, né? Então é uma forma também de você contribuir, né? Esteja contribuindo, seja generoso, vamos aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque esse é o nosso tesouro. Que Deus te abençoe, continue aí firme e na paz do Senhor Jesus. Amém.